No Saber Direito desta semana, Ana Bernal apresenta um curso sobre direito penal. O foco é a Lei Maria da Penha. A professora traz o contexto histórico da lei, fala sobre as medidas protetivas de urgência, os procedimentos penais no atendimento às vítimas, as políticas públicas e as redes de apoio. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Ana Bernal, sou professora, sou advogada criminalista, especialista pela PUC São Paulo em processo penal e penal, estou mestranda da Escola Paulista de Direito e eu tenho uma forte atuação na violência contra a mulher, no combate à violência doméstica e familiar. Eu iniciei lecionando na OAB Vai Escola lá em 2015 e de lá para cá nasceu aí a minha vontade e o meu gosto, a minha paixão por ensinar. De lá para cá não parei mais. Sou palestrante, tenho 2 livros publicados, um deles relacionado com esse tema, que é Direitos e Desafios, e também eu, com frequência, sou convidada para falar nas redes de TV, nomeadamente nos temas relacionados à violência doméstica e familiar. E hoje, dentro disso, eu também fundei um grupo voluntário de mulheres que apoia outras mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E com essa atuação, recebo com frequência convites para falar sobre esse tema. E é sobre esse tema que hoje quero falar com vocês nesta aula. Então, darei aí a introdução, o contexto histórico da Lei Maria da Penha. Então, eu inicio falando um pouquinho da parte histórica da Lei Maria da Penha. Muitas pessoas sabem, ouvem, mas poucas pessoas sabem como se deu início e como foi sancionada essa lei. Então, houve a necessidade de fazer uma intervenção internacional pelos direitos, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, com o objetivo de nós podermos ter tipificado os crimes contra a mulher. Antes da Lei Maria da Penha, a minha atuação era muito forte já nessa questão também do direito de família, e eu recebia muitas mulheres no meu escritório para falar que tinham tido problemas com violência perpetuada contra elas, física, patrimonial, outras vezes até sexual, mas nós não tínhamos uma lei que amparasse essa mulher. Então, nós, enquanto advogados, tínhamos uma dificuldade tremenda para que nós pudéssemos ver os direitos dessa mulher protegidos, mas também e principalmente ver aquele algoz punido de forma efetiva. Então, lá com a intervenção da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, o caso da Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, teve um pano de fundo, uma história muito triste. A Lei Maria da Penha leva o nome da Maria da Penha, ela que é natural de Fortaleza, ainda viva, é uma farmacêutica e ela veio para São Paulo, para a USP, para fazer o seu mestrado, conheceu então o seu marido, Marco Antônio. Tiveram 3 filhos e ela começou a sofrer violência doméstica por parte do marido, até que ele tentou contra a vida dela por 2 vezes, deixando-a paraplégica, ficando aí hospitalizada. Quando ela retorna do hospital, então ele atirou contra ela, quando ela retorna do hospital, ele novamente tenta matar essa mulher, dessa vez eletrocutando com fios de luz. Dentro disso, certamente, o agressor foi denunciado, mas um ano depois, isso foi lá em 1984, o primeiro julgamento aconteceu apenas em 1991, ou seja, 8 anos depois, e foi condenado a 15 anos de prisão, mas recorreu e continuou em liberdade, ou seja, nada aconteceu efetivamente. E foi em 1996, um segundo julgamento reduziu para 10 anos e 6 meses a sua pena, mas ele não foi preso imediatamente. Apesar das provas que já tinha no processo contra ele, da gravidade da questão, ele continuava em liberdade. A justiça brasileira, então, demorou 19 anos e 6 meses para condená-lo.
evidenciando aí uma impunidade, uma negligência contra os casos de violência e doméstica e familiar. Demonstrou, portanto, uma morosidade, uma impunidade. Diante dessa impunidade, a Maria da Penha, uma mulher muito forte, levou então esse caso dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Organização dos Estados Americanos para que tivesse deles o apoio e pudesse ver o seu caso julgado de forma a ele vir a ser condenado. Foi em 2001 que a Comissão de Direitos Humanos, então, condenou o Brasil por omissão, negligência e tolerância com a violência doméstica contra as mulheres. A comissão recomendou, então, que o país, o nosso Brasil, reforçasse a sua legislação para garantir a proteção das mulheres. Mas como reforçaria se essas mulheres, essas vítimas, sequer tinham amparo legal até então? E foi aí que, com isso, em 2002, ou seja, 19 anos e 6 meses depois, que veio Marco Antônio, o algoz da Maria da Penha, a cumprir apenas 2 anos de pena. Essa demora na negligência e a pressão internacional que começou a ser feita dos tribunais para o Brasil levaram então o Brasil a criar uma lei e deram a essa lei o nome Maria da Penha em razão desse contexto triste que eu acabei de falar com vocês. E essa lei então tem o número 11.340 e foi sancionada em 2006. Ela veio para fortalecer a proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. E qual o objetivo, então, da Lei Maria da Penha, uma vez que, até então, nós não tínhamos uma legislação que amparasse essas mulheres quando do sofrimento de uma violência doméstica ou familiar? Ela trouxe avanços muito significativos no combate a essa violência. Ela começou então a definir de forma clara os tipos de violência doméstica, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A principal finalidade é prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevendo então aí medidas protetivas para as vítimas, como afastamento do agressor do lar, penas severas para esses agressores e criou juizados e delegacias especializadas, que foi também um avanço para que as mulheres possam ter onde se socorrer quando da ocorrência desses crimes contra elas perpetuados. Desde a sua implementação, então, em 2006, a lei trouxe avanços importantes como o aumento de denúncias, a maior proteção às vítimas. E até tem pessoas que dizem, mas antes não tínhamos tanta violência contra a mulher. Fato é que nós não tínhamos esses registros e quando eles ocorriam, não tínhamos como mensurar, porque nós não tínhamos uma lei específica que denunciasse, que punisse, então, esses agressores. Então, ainda há um desafio muito grande, ou aliás, vários desafios. Nós temos problemas com subnotificação desses casos de violência, dificuldades da aplicação das medidas protetivas, em muitos casos ainda assim temos, e a persistência na cultura da impunidade. Essa, em algumas regiões especificamente, acho que é um dos maiores problemas, e aí no meu ponto de vista. Esse ranço machista que existe, principalmente em algumas regiões, isso carrega uma dificuldade na aplicação e sobrepondo aí a figura masculina em relação à figura feminina. Então, essa persistência demora e demanda um trabalho constante no combate à violência doméstica e exige não apenas leis rigorosas, mas também a conscientização social de todos nós, já que a sociedade ainda carrega, sim, um ranço patriarcal. Precisamos, então, muito de políticas eficazes. E essas políticas eficazes nos trazem também algumas questões de prevenir os tipos de violência doméstica contra a mulher. E eles estão elencados na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, e lá
aparecem todos os tipos de violência doméstica e familiar, e aí me permitam aqui a leitura, para que fique até mais didático. Então, o artigo 7º diz: formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sendo a lei a violência pode ocorrer de 5 formas. Violência física, quando qualquer conduta que ofende a integridade, a saúde corporal da mulher. A violência psicológica, quando há uma conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima da mulher, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ou seja, são as humilhações, a manipulação, as ameaças, etc. Inclusive, em 28 de julho de 2021, entrou em vigor a Lei 14.188, que criou um tipo de violência psicológica, introduzindo aí o artigo 147b ao Código Penal, que traz relacionados todos os tipos que podem ocorrer, caracterizando a violência psicológica. Mas eu falarei isso num capítulo específico sobre a violência psicológica. Então, violência sexual é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter, participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. O estupro, a coerção, impedir o uso de anticoncepcionais, obrigar essa mulher a fazer um aborto. Então, sim, o estupro pode ocorrer também aí entre o marido e a mulher. Aqui previsto, inclusive, na Lei Maria da Penha, artigo 7º. Violência patrimonial, ocorrendo muito, principalmente nos últimos tempos. Ocorre quando qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo ou os destinados a satisfazer as suas necessidades. Violência moral, qualquer conduta que configure difamação ou injúria. Então, nós temos aqui todos previstos na Lei Maria da Penha os 5 tipos de violência doméstica contra a mulher e contra a família. Agora, é importante nós falarmos também do combate a essa violência doméstica e familiar. De que forma a Lei 11.340/2006 nos trouxe esses mecanismos para nós podermos fazer efetiva defesa dessas mulheres. Como citei, ela é um dos avanços legislativos. A Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU uma das melhores e mais modernas legislações no combate e na luta contra a violência doméstica e familiar. E aqui no Brasil, conforme vimos observando na mídia, ainda é necessário usarmos dessa lei muito recorrentemente, de forma veemente, para que essa mulher possa efetivamente ter, cessar aquela violência quando ela está ali envolvida numa relação abusiva, numa relação violenta. Então, a condenação aqui no Brasil, após a Lei Maria da Penha, começou a ser possível, já que até então nós tínhamos muita impunidade e dificuldade, inclusive, de caracterizar esse tipo de crime, já que não tínhamos uma lei específica. Não raramente, enquanto advogada e atuante na área, íamos para a delegacia por uma mulher que tinha sofrido agressões físicas, por exemplo, que não é só como eu já citei, e nós não conseguíamos a punição efetiva e muitas vezes nos era falado, e vocês também devem ter ouvido isso com certeza, entre marido e mulher não se mete a colher. Então, hoje, a Lei Maria da Penha, desde 2006, ela veio contribuir para que isso acabasse, para que pudéssemos ter uma proteção dessas vítimas, criando aí medidas protetivas de urgência, com o afastamento desse agressor, proibindo esse agressor de se comunicar, de se contatar com essa mulher ou mesmo com os seus familiares, quando existe essa necessidade também, porque muitas vezes essa violência, ela se estende à família inteira. A bem da verdade, quando se está integrado num ambiente familiar,
a família que vive naquele núcleo, que faz parte daquele núcleo, normalmente toda ela recebe um prejuízo muito grande dessa violência perpetuada, em especial as crianças e os adolescentes. Então, a partir da lei, nós temos a possibilidade de acolher essa mulher em abrigos seguros, quando ela é retirada do seu lar, punir esses agressores, aumentaram as penas dos crimes de violência doméstica, proibição na substituição da pena de cestas básicas ou multas que ocorria de forma vergonhosa. Para vocês terem uma ideia, antes da Lei Maria da Penha, era comum nós irmos para o fórum, para uma audiência que era realizada com esse intuito, e o marido saía pela mesma porta que essa mulher. E nós, enquanto advogados, advogadas, tínhamos uma dificuldade enorme de explicar isso para a nossa cliente, porque ele normalmente era penado com o pagamento de cestas básicas e nada além disso, o que hoje é coibido pela Lei Maria da Penha a partir da sua sanção lá em 2006. Então, hoje nós podemos responsabilizar esse agressor, inclusive, para que ele seja submetido a tratamento psicológico, quando ele permite, isso é sugerido, e a vítima também ter esse tratamento quando ela tem essa necessidade. A ampliação do conceito de violência, também houve aí uma ampliação, porque foram caracterizados todos os tipos. Então, aqui nós podemos destacar novamente para que isso fique bem registrado. E eu falo bem registrado porque muitas mulheres que estão envolvidas em um relacionamento abusivo, em uma relação de violência contra ela entende que não existe uma relação de violência doméstica porque não houve a violência física. Entretanto, a violência doméstica vai muito além da violência física. Então, também a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, a lei criou toda uma estrutura para trazer um atendimento especializado para essa mulher através das delegacias da mulher, que é o que se chama de DDMs, ou, em alguns estados, DAMs. Essa casa também aqui em São Paulo, em outros estados também existe, a Casa da Mulher Brasileira, que é onde acolhe também e recebe essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, podem ser nessas delegacias adotadas medidas de imediato, como uma medida protetiva, a comunicação ao Ministério Público e ao juiz, acompanhar essa vítima de uma forma que os seus pertences, por exemplo, sejam retirados quando necessário na sua casa, fornecer um transporte para que essa mulher possa e os seus dependentes, os seus filhos, enfim, os familiares que dela dependem, poderem ir para um abrigo, poder ir para um hospital se ela precisar ser socorrida de forma a não ter que ter um custeio. E esse transporte também, cabe aqui frisarmos que ele não pode ser em conjunto com o seu marido. Por exemplo, quando um vizinho percebe que há aí um ato de violência doméstica contra a mulher e ele aciona 190, 180, não pode, por exemplo, levar a mulher para registrar um boletim de ocorrência e levar no mesmo transporte esse marido para ser punido ou para ser ouvido lá em sede de delegacia. Tem que ser separado, o que anteriormente à lei, isso também era comum de acontecer quando se acionava aí a polícia. Então, essa lei também criou os juizados de violência doméstica e familiar, são um avanço também para que esses processos tenham celeridade processual, e um atendimento multidisciplinar, que é atendimento com psicóloga, com assistente social e com todo o corpo jurídico, então, envolvido para proteger essas vítimas. Trouxe ainda a prevenção e a conscientização, em especial em campanhas educativas para combater a cultura da violência persistente, a inclusão de programas escolares e nas escolas públicas. Isso deveria acontecer. Então, eu estou falando para vocês o que a lei trouxe. Não quer dizer que na prática nós observemos que tudo isso é colocado, mas a lei assim determina. Então, o impacto da lei desde a sua implementação houve, como muitas pessoas acabam dizendo, mas houve aumento da violência doméstica após a lei? Houve um aumento de número de denúncias, porque até então
como eu citei agora há pouco, nós não tínhamos nem como mensurar, nem como registrar essas denúncias. Então, mostrou que muitas mulheres hoje já procuram sim a sua proteção, porque elas acreditam na lei e têm a lei que as protege e as ampara. E então houve um maior rigor para punir esses agressores, reduzindo aí a impunidade. Maior rigor, na verdade, eu diria, houve a punição, porque até então, como eu citei lá no histórico da Lei Maria da Penha, não tínhamos nem como eles serem punidos e ficavam pagando cestas básicas, porque era um crime que era considerado uma briga entre marido e mulher. Então, os avanços na conscientização social da sociedade em geral é muito importante para que haja o combate da violência doméstica e familiar e uma efetiva responsabilidade desse algoz, porque nós ainda temos sim a cultura de que podemos, ou o marido, o companheiro, o namorado, pode perpetuar aí os atos que ele quiser, porque a mulher ainda é vista como uma propriedade. Aqui cabe um parênteses também, que, muito embora a gente costume usualmente dizer que esses atos de violência são praticados pelo companheiro ou pelo marido, não vamos esquecer que a Lei Maria da Penha diz proteger contra a violência doméstica e familiar. Então, veja que há a proteção da família quando há um envolvimento de toda essa família aí nas questões da violência doméstica e familiar. Então, embora nós digamos que é o companheiro marido, pode ser o pai, tio, o irmão, o avô, enfim, um número de pessoas que esteja naquele núcleo familiar, que more com aquela mulher ou que tenha morado, para que venha a ser punida, então, pela Lei Maria da Penha. Embora a lei tenha trazido tantos avanços significativos, como nós discorremos até aqui, nós não podemos deixar de citar que temos ainda muitos desafios que persistem, sim, as subnotificações, casos com grande dificuldade de acesso a serviços de proteção em algumas regiões deste país, entre outras. Nós não podemos trazer o Brasil como só as grandes cidades. O Brasil é um país dentro de um país, então ele tem várias regiões que não têm ainda instalados os juizados, tem lugares onde sequer essa comarca tem o juiz. Então, todas essas dificuldades elas servem para que a mulher ainda seja perpetuada a violência contra ela e que esse agressor siga praticando aí esses atos de violência. Não podemos esquecer que o Brasil tem uma área rural gigante e nas áreas rurais sequer existe, na maioria delas, uma delegacia, que dirá uma delegacia especializada. Não que a mulher precise registrar um boletim de ocorrência na delegacia especializada. Na delegacia da mulher, pode registrar em qualquer outra delegacia. Mas o que acontece em muitas das nossas regiões do país, principalmente a região rural, nós não temos sequer uma delegacia. E essa mulher, muitas vezes, tem a dependência financeira integralmente do seu marido. Nesse viés, ela precisa se socorrer do marido para ir denunciá-lo. Ora, se ele não está custeando sequer o dia a dia dela, não vai emprestar ou dar o dinheiro para essa mulher se dirigir a uma delegacia que geralmente não é próxima onde ela reside. Então, esses são desafios que nós ainda enfrentamos aqui. Não só eu falo genericamente da área rural, porque é onde a gente sabe que tem mais dificuldades, em especial para essa mulher se locomover, mas nós temos desafios também aqui próximo. E eu vou citar aqui um caso para vocês. Não faz muito tempo, lá pelo nosso grupo de voluntárias que atende e dá assistência voluntária de forma gratuita a mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar, uma delas nos chamou e ela estava confinada dentro do banheiro com o celular. Ela conseguiu pegar o celular, mas o marido estava no cômodo ao lado, escutando tudo que ela falava e a gente ouvia eles morrendo da porta.
Toda a orientação nós demos, que ela precisava se socorrer da Delegacia da Mulher, imediatamente era na cidade de Diadema, que é aqui contígua a São Paulo, quem conhece aqui a grande região de São Paulo, então é muito próxima a São Paulo. É uma cidade grande, a priori estruturada, e nós observamos que próximo da casa dela tinha uma delegacia da mulher, ou seja, muito próximo, mas ela sequer conseguia sair porque estava com seu algoz dentro da sua residência. Depois as coisas se acalmaram um pouco, ela continuou dentro trancada. Quando esse marido saiu, então nós orientamos para ela ir imediatamente para a delegacia e ela nos disse: "Doutora, eu não tenho dinheiro para ir para a delegacia". Então veja como essa realidade é muito triste. Um fator que é muito significativo para que seja perpetuada ainda nos dias de hoje a violência contra a mulher, claro que é cultural, como eu falei lá atrás, o crime de misoginia, que é o ódio pelo sexo feminino, mas também existe uma dependência financeira da mulher. Muitas mulheres, por conta do nosso sistema da sociedade ainda muito patriarcal, continuam casando para depender financeiramente dos homens. Então nós temos aí, e aí em 2002 o Código Civil entrou e trouxe a possibilidade, inclusive, da mulher também ser administradora da sua família, digamos assim, e acabou com o patriarcado, que até então era dado só ao homem. Então vejam, estamos falando de 2002, muito recente. Mesmo a Constituição Federal de 1988 ter afirmado que homens e mulheres eram iguais perante a lei, lá no artigo 5º, o nosso sistema jurídico, as nossas leis continuaram machistas, dando essa amplitude, essa possibilidade de igualdade efetiva à mulher apenas com o novo Código Civil. E com isso, então, a mulher pôde assumir o seu papel de mulher e também deixar de depender, e o seu caminho a partir dali não começou, o seu destino não passou a ser exclusivamente a dependência do marido, porque então ela dependia do pai e quando ela se casava, dependia do seu marido. Essa dependência financeira, e essa dependência no geral da figura masculina, ela tem muito a ver também com a questão de como nós, sociedade, tratamos o homem e a mulher desde pequeno. Então, normalmente, quando pequeno, um menino e uma menina, nós tendemos a potencializar ali a figura masculina em detrimento da figura feminina. Não raramente nós observamos, por exemplo, uma mãe e um pai que têm um filho e uma filha, quando vêm da escola os dois com uma prova que tiveram uma boa nota, por exemplo, um 10, o menino tirou um 10, a menina tirou um 10. Normalmente esse casal fala para esse menino: "Parabéns, você é muito inteligente". E normalmente para a menina se fala: "Nossa, parabéns, você é muito bonita". Então veja que são línguas, hábitos, tradições que nós usamos no dia a dia, entretanto elas carregam em si uma desigualdade. Nós potencializamos então o menino, a figura masculina, e para a menina nós atrelamos ela a ser bonita. Isso lá na frente nos traz sérios problemas, não raramente algumas mulheres, ou quem sabe quase todas nós, temos problemas de autoestima. Por quê? Porque nos ensinaram que para nós sermos inteligentes, nós temos que estar bonitas. Então nós atrelamos, quando o pai e a mãe falam: "Ai, que bonita, parabéns", nós atrelamos aí a nossa capacidade à nossa beleza. E quando não acontece, a gente tem problemas de autoestima. Uma pesquisa muito recente trouxe que a maioria das mulheres, e mulheres bem-sucedidas em cargos de CEO, cargos diretoras de empresas executivas, em algum momento da sua vida sentiram que elas eram uma fraude, ou seja, que ocupavam um cargo que não era o cargo que elas mereciam estar. Isso está atrelado extremamente à sua autoestima, a essa questão de beleza. Mas todas essas falas
que hoje nos permitem termos e os lugares que nós ocupamos, ainda um pouco cerceados, mas ocupamos nós mulheres, eles só foram ampliados e nos deram essa capacidade maior a partir da Lei Maria da Penha. Então, por isso a importância de nós falarmos desse tema, de nós trazermos a Lei Maria da Penha, de nós falarmos a história da Lei Maria da Penha, o sofrimento que uma mulher precisou ter, que ela quase foi à morte por 2 vezes, e ela precisar de se socorrer dos tribunais internacionais para ver punido o seu algoz. Isso fala muito sobre essa impunidade, sobre esse desrespeito, principalmente sobre a desigualdade que ainda impera aqui no Brasil. Não é um privilégio só do Brasil, a desigualdade ela impera no mundo inteiro, o machismo não é um privilégio brasileiro, ele existe em todos os países, mas nós aqui no Brasil carregamos ainda esse ranço com uma forma muito forte. Então, cabe a cada um de nós, a mim, a você, trabalharmos para quê? Para que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ela seja efetiva. A Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher, veio para punir o seu agressor. Cada um de nós, principalmente enquanto operadores de direito, temos o dever de levar para essa mulher toda e qualquer aplicabilidade, toda a previsão que está na lei. Para quê? Para que nós possamos, de forma efetiva, não só trazer o amparo legal para essa mulher, que está previsto na lei, mas principalmente para que esse algoz venha a ser punido de forma a contento, como diz e se prevê lá na lei. Muito embora eu tenha citado todas as previsões que essa lei traz, cabe ressaltar, como eu já até venho falando, ainda existem muitas questões lá previstas que não são aplicadas. E aí, quem sofre com isso é a mulher, imediatamente, porque ela é a vítima daquele crime. Mas reparemos, a violência doméstica e familiar, ela não afeta exclusivamente a mulher. Como eu citei lá atrás, quando ela está envolvida no núcleo familiar, toda aquela família é vítima daquela violência que é perpetuada contra ela, mas em especial as crianças. Então, quando dizem que falar da Lei Maria da Penha, falar dos temas das mulheres, falar dos direitos femininos, falar de igualdade de gênero é coisa de mulher, nós temos que entender e verbalizar para aqueles que ainda não têm essa percepção ou têm, mas fingem que não existe, que isso afeta toda uma sociedade. A sociedade é afetada porque aquela criança, aquele menino, aquela menina que está no seio do lar, ele está sofrendo diretamente aquela violência. E ele vai, futuramente, quando formar a sua família, tende a reproduzir esses atos de violência. E reparem que também pesquisas já trouxeram que uma criança que é submetida a um lar violento por um tempo persistente, ela tem futuramente problemas de aprendizagem, problemas em evoluir na escola, normalmente sofre bullying ou se envolve na prática de bullying. Então, essas crianças são vítimas da violência doméstica familiar também. E essas crianças são o futuro do nosso país. Então, você, eu e toda a sociedade precisamos combater de forma efetiva para que nós possamos amanhã ter um país com uma sociedade mais justa, mais coesa e mais igual e mais equânime para todos. Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no ranking mundial da violência contra a mulher. Isso é um número que nos traz uma tristeza profunda, porque afinal ele está atrás de países como El Salvador, Colômbia, e nos traz uma tristeza enorme em saber que apesar de termos uma das melhores e mais modernas leis do mundo, a Lei Maria da Penha, considerada pela Organização Nacional das Nações Unidas, veja que apesar disso nós temos ainda que lidar com casos de violência doméstica e familiar recorrentemente.
Não é novidade para mim, não é novidade para você. Se nós ligarmos ao noticiário, nós vemos quase que diariamente alguma notícia de alguma mulher que veio a óbito, que é o feminicídio praticado, homicídio contra a mulher, em razão do gênero. E então nós vemos esse cenário ainda triste que nos leva para um lugar vergonhoso, que é o 5º lugar no ranking mundial. Se uma mulher hoje quisesse escolher aonde morar pela questão de segurança, com certeza ela não escolheria o Brasil. Isso para nós nos soa como um paradoxo. Apesar de termos então a melhor e mais moderna lei, nós não conseguimos ainda o combate efetivo a essa violência doméstica e familiar e diminuir esses números. Tem várias questões, como eu falei aí no decorrer dessa aula, mas não podemos esquecer que a questão do machismo, a questão do afastamento da mulher de alguns espaços, a questão de nos darem espaço até de voz, porque agora é politicamente correto dar a voz para essas mulheres, mas não nos dão ainda a equidade, que é a mesma igualdade de oportunidades, sair do mesmo ponto de partida que o homem. Então, quando uma mulher, a exemplo, vai para uma entrevista de emprego, uma mulher e um homem com a mesma capacidade, normalmente quem é contratado é o homem. Isso com currículos similares. Mas um estudo também demonstrou que a mulher, na regra, estuda mais do que esse homem, ou seja, se capacita mais do que esse homem, 7 anos,8. Então, se ela tem mais capacidade intelectual, mais capacidade para exercer ali aquela profissão, ela continua sendo a menos contratada, por razões que eu venho falando aqui: discriminação contra o gênero, contra o sexo feminino, por razões culturais e também por razões que se atribui àquela mulher a maternidade. Então, muitas empresas, e não são poucas, dizem que entre contratar um homem com a mesma qualificação e contratar uma mulher, preferem contratar um homem, já que essa mulher vai ficar grávida, vai se afastar na licença maternidade e depois dessa licença maternidade, ela vai regressar, mas precisa se ausentar com frequência por conta de levar esse filho nas consultas médicas. Então, se nós tivermos uma soma desse trabalho desse pai, porque o filho é a responsabilidade do pai e da mãe, e não apenas da mãe. Se eles fizessem uma divisão de um levar no médico hoje, no outro levar o outro, esse prejuízo, essa carga não ficaria atribuída exclusivamente ao papel feminino. E também nós temos aí outra questão, que são os afazeres domésticos. A mulher normalmente ela acaba trabalhando em dupla jornada. Ela trabalha lá no seu emprego, sai lá X horário, ela vai para casa e vai cumprir uma nova jornada. Essa jornada se atribui a afazeres domésticos tais como fazer jantar, preparar o lanche das crianças para levar para a escola no dia seguinte, ver se a criança fez a lição, preparar o uniforme, lavar o uniforme e tantas outras atividades que essa mulher tem quando chega no seu lar. Já se o pai assumisse, o marido, o companheiro, o namorado, parte dessas tarefas e não ajudasse, já que as tarefas são de ambos, porque se todos sujam a casa e se todos comem, então todos têm essa responsabilidade, essa tarefa ficaria para a mulher de uma forma mais suave, muito mais tranquila. Mas, como nós ainda não temos essa predisposição da maioria dos homens, e eu falo maioria porque já vemos ultimamente muitos companheiros, muitos maridos trazendo essa cultura menos machista e sim somando e dividindo de forma igual essas tarefas. Eu não estou aqui falando que se eu lavo, você também tem que lavar, se eu passo, você também tem que passar, mas tem que existir esse equilíbrio, porque toda relação que é desequilibrada, uma hora esse desequilíbrio acaba ruindo. E muitas vezes a mulher subcarregada também acaba não se sentindo confortável naquela relação. Além de subcarregada, ela ainda é muitas vezes desrespeitada, vive em um ambiente de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos e muitas vezes de relações violência doméstica contra ela.
Nós não podemos deixar de citar que a violência doméstica não chega imediatamente como uma violência física. Normalmente, ela começa de uma forma sutil, um relacionamento abusivo, de uma forma suave, de uma forma maquiada. E esse homem, normalmente, esse companheiro, diz para essa mulher que ele vai cuidar dela. Cuidar dela significa controlar ela. Então esse homem começa a limitar essa mulher, cercear ela de ir em alguns lugares. Ah, você não usa essa roupa que está muito escandalosa, você não usa esse batom que está muito vergonhoso, esse batom é vermelho, esse batom é aquilo. E ele começa a afastá-la do núcleo dessa mulher, tanto da família quanto dos amigos, começa a não sair com os amigos, fica restrita só àquele controlador. E isso começa aí um círculo de violência psicológica que, embora sutil, por que sutil? Porque muitas vezes esse homem faz esse controle excessivo, ciúmes excessivos, mas a resposta dele sempre vai ser: é para o seu bem, é para cuidar de você, levando muitas vezes essa mulher a acreditar que de fato aquilo é uma relação normal, que aquilo é o normal, que ele está zelando por ela. E ela tem dificuldade para perceber, então, quando ela está envolvida nessa relação abusiva, que normalmente ela é gradativa, começa com esses abusos, depois parte para abusos verbais, a violência verbal e outros que vão gradativamente aumentando. E quando essa mulher continua nesse lar abusivo, o que acontece normalmente escalona aí a essa violência, chegando muitas vezes à morte da mulher em razão do gênero, o feminicídio. Então, hoje, existem muitos lugares que palestram sobre esse assunto, inclusive nas delegacias das mulheres também o fazem e deveriam fazê-lo ainda mais, mas também existem ONGs, grupos de apoio voluntários, onde essa mulher pode se socorrer, se abastecer de informações quanto aos seus direitos. Uma mulher que sabe exatamente os direitos que tem previstos pela Lei Maria da Penha e outras legislações que vieram após a Lei Maria da Penha, se ela tiver o conhecimento do que ela tem direito, ela com toda certeza terá a capacidade de identificar uma relação de abuso logo no seu começo. Quando não há o seu conhecimento, quando há esse desconhecimento e quando ela vive na sociedade que é extremamente machista, ela acaba entendendo essas ações contra ela e contra os seus familiares, principalmente contra os filhos, muitas vezes também, como uma coisa normal. Sem esquecermos que algumas das mulheres sofreram na sua infância a mesma violência, outro tipo, mas violências, muitas vezes perpetuadas pelos pais, pelos avós, viram não incomum o pai praticando violência contra a sua mãe, violência não só verbal, como física, e ela entende isso como natural, como normal, porque se ela conviveu, ela cresceu vendo as pessoas em as quais ela acredita, que é o pai e a mãe, que são todo parâmetro, como principalmente para uma criança, fazendo isso e a mãe aceitando conviver nesse lar onde o pai a machuca psicologicamente, patrimonialmente e fisicamente, ela vai entender esses atos de violência contra ela como uma coisa natural de acontecer. Então vejam como é difícil, como tudo cerca essa mulher para que ela não tenha o entendimento de que realmente isso é violência contra a mulher. E não incomum também ela escutar dos próprios familiares: você casou, fique casada, casamento é para a vida inteira. Então ela não tem sequer o apoio da família para quebrar esses grilhões da violência doméstica e muitas vezes sem apoio da família, criticada por alguns amigos, sem apoio da sociedade, desconhecendo seus verdadeiros direitos que a Lei Maria da Penha trouxe, ela acaba indo a óbito, ou seja, o feminicídio. Então, o que vai nos tirar desse ciclo de violência se nós não fizermos mudanças efetivas? Então, a ONU trouxe um prazo que para nós não soa extremamente dolorido de falar e diz que
Antes da pandemia, tínhamos uma expectativa que em 250 anos nós teríamos aí a equidade em relação homem e mulher. Após a pandemia, houve uma regressão e hoje a ONU diz que demoraremos 300 anos para nós termos equidade, igualdade entre homens e mulheres. Vejam como isso é triste, vejam como isso é importante nós falarmos, vejam como isso é urgente nós falarmos, porque se nós não tomarmos medidas efetivas, e essas medidas efetivas têm que vir por parte dos governos, dos estados, dos municípios, do judiciário, dos operadores de direito, todos os que estão envolvidos, mas também de você, que está, ou de mim, que está muitas vezes próximo a uma situação que é nítida, é o sofrimento dessa mulher naquela relação, e nós, no nosso inconsciente, ainda gravamos aquela frase que tanto nos afasta da igualdade, que é: entre marido e mulher não se mete a colher. Então, a partir de hoje, você não só deve meter a colher, como você deve ligar para os canais que são disponibilizados para que essa mulher tenha o atendimento. Então, denuncie, temos lá o 180, que funciona no Brasil inteiro, e se já para denúncias, e se essa mulher está ali em perigo, tem o 190, que é o cupom aí da Polícia Militar. Então, todos nós temos obrigação de que as mulheres estejam seguras, de que as mulheres tenham seus direitos amparados. Isso já nos foi dado lá em 1988, na Constituição Federal, em 2002, ratificado pelo Código Civil, e em 2006, a Lei Maria da Penha trouxe todo um arcabouço jurídico de forma detalhada para descrever o que não pode acontecer com a mulher. Então, lamentavelmente, ainda fazemos muito uso da Lei Maria da Penha, e eu falo lamentavelmente porque o ideal seria que nós não precisássemos mais usá-la, ou seja, que a mulher tivesse os seus direitos amparados sem que fizesse o uso da Lei Maria da Penha. Terminamos o nosso conteúdo de hoje e agora vamos para o nosso quiz. Quantos tipos de violência doméstica familiar contra a mulher estão previstos na Lei Maria da Penha, artigo 7º? Quantos tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher estão previstos na Lei Maria da Penha, no artigo 7º? Letra A, 6, a letra B, 5 e a letra C, 7. E a resposta correta é a letra B. São 5 os tipos de violência doméstica contra a mulher. Então, nós temos a violência física, ela é perpetuada por puxão de cabelo, empurrão, facadas, tiro, pontapé, cortes, arranhões, tudo que tenha contato físico, estamos aí caracterizada com a violência física. A violência psicológica, que é aquela que ela é mais sutil, mas que causa danos extremamente graves para a mulher, ela se perpetua por humilhações, diminuir a mulher, desrespeitar essa mulher, fazer xingamentos verbais, desrespeitar essa mulher nos seus direitos de ir e vir, não deixar essa mulher trabalhar, impedir essa mulher de usar algum tipo de roupa, afastar essa mulher do seu núcleo de família, afastar essa mulher dos seus amigos, tirar dessa mulher, cercear essa mulher de ir a um médico, de fazer uma consulta. As humilhações, os xingamentos, todos esses atos que às vezes podem parecer até normal, isso tudo se enquadra na violência psicológica. Violência patrimonial também muito comum. É quando é retirado dessa mulher todo o seu patrimônio ou parte desse patrimônio. Muito comum acontecer com profissionais que usam equipamentos como dentistas, médicas, então retiram esses equipamentos dessa mulher para que ela não possa produzir, criar a sua renda. Também tirar dessa mulher o direito da partilha nos seus bens. Então, o homem usa de fraudes antes do divórcio para que chegue no divórcio essa mulher não tenha direito a receber aquilo que teria a depender do seu regime de casamento. Esse
essa violência patrimonial também pode estar levando essa mulher a assinar procurações, se caracteriza a violência patrimonial, quando essa procuração vai dar para aquele companheiro ou para aquele marido o poder dele vender patrimônio do casal e receber exclusivamente esse patrimônio. A violência sexual, muito presente também. A violência sexual não é percebida normalmente pela mulher, mas ela pode acontecer sendo a mulher impedida de usar contraceptivo, de usar preservativo para se prevenir de doenças, então isso é uma violência sexual. O estupro, que pode acontecer entre marido e mulher, entre companheiros, e também obrigar essa mulher a presenciar cenas de sexo, ou obrigar essa mulher a praticar as práticas de sexo coletivo. E temos a violência moral. A violência moral, ela se caracteriza pelo crime de difamação, injúria e calúnia. São os crimes contra a honra. Então, todos esses atos de violência estão relacionados lá no artigo 7º e todos eles são passíveis de pleitear uma medida protetiva de urgência para afastar essa mulher dessas práticas, seja ela a prática de violência física, patrimonial, moral, psicológica ou sexual. Muitas mulheres, como eu falei lá no início da aula, acreditam que estão envolvidas num relacionamento de abuso com violência doméstica apenas quando há o tapa e acabam até dizendo: mas ele nunca me bateu. Então vejam que, para além da violência física, que são essas agressões físicas que o agressor pratica, existem outras violências tão graves quanto essas, onde a mulher, inclusive, tem direito, está previsto lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, a fazer o pedido de medida protetiva de urgência para que ela saia dessa violência que está sendo perpetuada contra essa pessoa. Então, ela se dirige a uma delegacia, relata os fatos como ocorreram e pede uma medida protetiva de urgência. Abro aqui um parênteses para dizer que, na época da pandemia, nos foi permitido a feitura ou a lavratura de boletins de ocorrência eletrônicos, e eles estão até hoje. É só entrar lá no aplicativo da internet, colocar a delegacia eletrônica e é permitido ser feito ali, então, o boletim de ocorrência, inclusive podendo remeter nesse BO as provas que já possa ter aí, como mensagem do WhatsApp, fotos e outras, inclusive pedir ali a medida protetiva. Então vejam que os mecanismos para coibir essa violência, para proteger essa mulher, estão à disposição da mulher, mas nós só vamos conseguir que ela saiba e que tenha conhecimento desses direitos todos se nós também divulgarmos isso e a mulher tenha conhecimento e consciência do que ela tem à sua disposição. Do atendimento feito pela autoridade policial, quais medidas poderão ser adotadas de imediato como providências legais? Letra A. Comunicar, se necessário, de imediato o Ministério Público e o Judiciário. A letra B. Acompanhar a ofendida para a retirada de seus pertences no domicílio e fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para um abrigo ou local seguro quando em risco de vida. Letra C. Todas as alternativas estão corretas. A resposta correta é a letra C. Sim, todas as alternativas nós acabamos de ler estão corretas, porque a Lei Maria da Penha prevê, então, que todos esses mecanismos podem ser adotados pela delegacia para que essa mulher, de imediato, tenha a proteção dos seus direitos. Quantos anos demorou para que o agressor de Maria da Penha fosse preso? A letra A, 18 anos e 7 meses. A letra B, 9 anos e 6 meses. E a letra C, 19 anos e 6 meses. A resposta correta, a letra C. Como nós falamos durante a nossa aula, a Maria da Penha precisou se socorrer dos tribunais internacionais para ver punido seu algoz, e isso lhe demorou 19 anos e 6 meses de impunidade e de espera para ver punido aquele que praticou contra ela 2 tentativas de
homicídio, que até então eram tratadas como homicídio, a partir da lei de feminicídio, tratada então como feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre o assunto pode me seguir nas minhas redes sociais, advogada Ana Bernal, lá no Instagram, Ana Bernal, no Facebook, no LinkedIn Ana Bernal. Sigam também, baixem o aplicativo TV Justiça Mais, onde vão encontrar este e muitos outros conteúdos. Até breve, até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.